Evangelho de Lucas. Capítulo 19. A salvação de Zaqueu, o publicano. Chegando a Jericó, atravessava Iauxa a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Iauxa. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Iauxa ia passar por ali. Quando Iauxa chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Iauxa. Eis a metade dos meus bens, mestre, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Iauxa declarou. Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A parábola das moedas de ouro. Estando eles a ouvi-lo, Iauxa passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém e o povo imaginar que o reino do Criador ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim, contou-lhes Iauxa. Certo homem de nobre nascimento, partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro e orientando a todos lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entretanto, seus súditos o odiavam, e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: amo, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o amo elogiou: muito bem, servo bom. E por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: amo, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo explicando: eis aqui, amo, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio do meu amo, porquanto és um homem muito severo, tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. Então o amo julgou: por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso, tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então, no meu retorno, o receberia com juros. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai-a ao que tem 10. Eles argumentaram: mas amo, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: contudo, eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Iauxa é conduzido em triunfo. Após haver proferido essas palavras, Iauxa seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, com a seguinte instrução: ide ao povoado que está adiante, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar: por qual motivo soltais? Respondereis desta maneira: porque o mestre precisa dele. E assim, os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele lhes tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes indagaram: por que estáis soltando o jumentinho? Diante do que replicaram:
porque o mestre precisa dele. Então puderam trazê-lo até Yalcha, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Yalcha a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar ao Machia com grande alegria e em alta voz, por todos os milagres que haviam visto. E exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Criador. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Yalcha: Mestre, repreende os teus discípulos. Yalcha, entretanto, lhes afirmou: Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Yalcha chora por Jerusalém. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Yalcha começou a chorar sobre ela, e proclamou: Ah, se tu compreendesses neste dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados, te ameaçarão, apertando grande cerco contra ti. Também lançarão por terra, tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação do Criador. Os profanadores da casa do Criador. Mais tarde, entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando, repreendendo-os. Está escrito: A minha casa será casa de oração. Porém vós a transformastes num covil de estelionatários. O povo ia ao templo ouvir Yalcha. Todos os dias, Yalcha ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Amados do Criador, esse capítulo começa falando sobre um homem rico, de nome Zaqueu, que significa o justo. Ele não era apenas um cobrador de impostos, mas uma espécie de gerente geral de arrecadações, cargo esse mencionado só nesta passagem em todas as Escrituras. Jericó ficava na fronteira com a Transjordânia, Pérea, uma região próspera nessa época, e Zaqueu ganhava uma porcentagem sobre o trabalho de todos os demais publicanos do distrito. Zaqueu é um exemplo de que o impossível ao ser humano é possível ao Criador, Lucas 18, versos 24 ao 47 e Marcos 2, versos 14 e 15. Havia um desejo no coração de Zaqueu e uma curiosidade por ver a Yalcha, muito diferente da inveja e maldade de Herodes, Lucas 9, verso 9, ou da incredulidade de muitas pessoas da multidão, Lucas 11, versos 16 e 24. Era a mesma disposição e perseverança do cego, Lucas 18, verso 41. Zaqueu subiu numa árvore robusta, de tronco curto, mas com longos e fortes galhos. Normalmente atingia 10 metros de altura, Amós 7, verso 14. Embora Zaqueu sentisse um desejo irresistível de conhecer Yalcha, de fato, Yalcha já sabia quem era ele. A solicitação de pouso na casa de Zaqueu por Yalcha, no original, não é apenas uma simples solicitação de hospedagem, mas uma expressão enfática. Yalcha entendia sua visita a Zaqueu como parte da sua missão divina. Zaqueu respondeu com regozijo ao chamado do Criador. Lucas faz 19 referências explícitas à alegria e ao gozo espiritual. Assim como seu amigo Paulo em sua carta aos Filipenses, Filipenses 1, verso 18. Para a maior parte da multidão era mais fácil louvar ao Criador pelo milagre da cura do cego Bartimeu, Lucas 18, verso 43, do que se regozijar pelo milagre ainda maior, da conversão de um rico avarento e pecador como Zaqueu. Lucas 15, versos 28 e 30. O milagre da conversão sempre atinge a pessoa humana em seus pecados e recalques psicológicos mais crônicos, transformando o caráter e os sentimentos à semelhança do Criador, Imago Dei, a imagem do Criador. Zaqueu passa a ver no Machia o grande valor e referencial da sua vida. Seus valores e ambições assumem prioridades celestiais e eternas. Zaqueu tira seu foco do acumular egoísta de bens e amplia sua visão para a socialização do amor e dos recursos materiais.
Suas capacidades serão agora usadas para glorificar ao Criador, em benefício do reino, e não apenas para si mesmo. Zaqueu enxerga o mal que fazia e decide indenizar a quem prejudicou além do que exigia a lei, considerando sua antiga atitude como roubo e restituindo, portanto, até 4 vezes mais. Êxodo 22, verso 1, 2 Samuel 12, verso 6, Provérbios 6, verso 31. A sociedade judaica costumava excluir os publicanos da comunhão nas sinagogas e os considerava como pecadores, e não membros da família de Abraão, judeu verdadeiro. Yausha reconduz Zaqueu à sua condição de filho de Abraão, não apenas pela linhagem, mas sobretudo pelo seu andar nos passos da mesma fé que teve Abraão. Romanos 4, verso 12. O título messiânico, Filho do Homem, Daniel 7, verso 13, foi usado apenas por Yausha, citado nos 4 evangelhos, por Estevão, Antigo Testamento 7, verso 56, e na visão escatológica de João, Apocalipse 1, verso 13. A parábola das moedas de ouro, ou minas, tem o propósito de revelar aos discípulos, que ao contrário do que pensava o povo, Yausha não iria completar a implementação do seu reino terrestre ao chegar em Jerusalém. Curiosamente, caso semelhante ocorreu no ano 4 antes do Machia, relatado por Joséfo em suas obras Guerras e Antiguidades, nas quais narrou a história de Arquelau, irmão de Antipas, que viajou para Roma a fim de ser coroado e assinar os documentos de posse sobre a Judéia. Os judeus, conhecendo seu caráter tirânico, pois havia massacrado cerca de 3.000 judeus na primeira Páscoa após sua ascensão, mandaram uma delegação pedir que lhe fosse negado o reino. O imperador Augusto lhe concedeu metade do território que estava sob a tutela de seu pai, Herodes, o Grande. Embora jamais lhe outorgasse o título de rei. Em contraste com a história contada em Mateus 25, verso 14, a quantia é pequena e repartida igualmente para todos. A mina era uma moeda grega de ouro e seu valor equivalia a 100 dracmas gregas, cada dracma, ou denário romano, correspondia ao salário de um dia de trabalho braçal. Lucas 15, verso 8. Cada mina pagava cerca de 3 meses de trabalho. 10 minas equivaliam aproximadamente a meio quilo de prata. E um talento, a cerca de 60 minas. Sendo assim, o montante total entregue a cada servo equivalia ao salário de quase 3 anos. Os messiânicos recebem do Criador um investimento de poder em suas vidas. Os que buscarem no Evangelho dividendos espirituais para si e para o próximo ficarão ainda mais ricos. Todavia, os que forem negligentes e preguiçosos, ou esbanjarem a graça que lhes foi concedida se tornarão cada vez mais pobres, a ponto de perderem até mesmo o que já possuem. Uma referência ao genocídio de Jerusalém em 70 depois do Machia. O castigo dos que se rebelaram contra o rei e ativamente se opuseram ao Criador foi muito mais severo que o aplicado ao servo negligente. Esse texto é também uma alusão escatológica ao dia do juízo. No verso 29, é falado de Betfagé, uma aldeia situada a leste do Cumidu chamado Monte das Oliveiras, a cerca de 1,5 km de Jerusalém. Betânia, onde vivia Lázaro com suas irmãs, Marta e Maria, grandes amigos de Yausha, Lucas 10, verso 38 conforme João 11, verso 1, era um outro povoado, no sopé do monte, a cerca de 4 quilômetros da cidade de Jerusalém. João 11, verso 18. O Monte das Oliveiras era uma crista montanhosa com quase 2 quilômetros de extensão, separada de Jerusalém pelo Vale de Cedron, Zacarias 14, verso 4, Marcos 11, verso 1. É dito que o jumentinho estava em Betânia, e em outros relatos temos a confirmação de que se tratava de um jumentinho saudável, nunca antes montado, João 12, verso 15 de acordo com Números 19, verso 2, e também 1 Samuel 6, verso 7, acompanhado de sua mãe jumenta conforme o costume. Mateus 21, verso 7. Os evangelhos não revelam os nomes dos 2 discípulos que foram buscar o jumentinho sob as ordens do Machia, mas confirmaram que tudo aconteceu como Yausha profetizara. Lucas 22, versos 13, 21 e 34. E como profeta, conhece o que se passa no íntimo das pessoas. Lucas 7, verso 39 conforme João 1, verso 47. E seu ensino está de acordo com Moisés e os profetas, Lucas 24, versos 6 e 26.
Yausha decide entrar em Jerusalém montado num jumentinho, assumindo publicamente sua filiação a Davi, e portanto, digno do seu trono. 1 Reis 1, versos 33 e 44. Porém, mais do que sucessor do reino de Davi, ele era o Mashiach que 400 anos atrás, os profetas haviam anunciado, Zacarias 9, verso 9. Todos os judeus da cidade, liderados por um incontável número de discípulos, conduziam Yausha em procissão e o aclamavam como rei dos judeus. Lázaro e o cego Bartimeu eram exemplos recentes, mas muitas outras maravilhas e obras poderosas estariam incluídas, algumas registradas por João, ocorridas em várias ocasiões em Jerusalém e na Galileia. Mateus 21, verso 14, João 12, verso 17. Finalmente o povo unido reconhecia a divindade e majestade de Yausha, Marcos 11, verso 9 e Mateus 21, verso 4, com Salmo 118, verso 26. A paz messiânica de Yahweh, nosso Criador, vinda à terra, Lucas 2, verso 14, volta ao céu, onde estará entronizado o Mashiach ressurreto. Essa paz foi rejeitada por Jerusalém e aguarda o glorioso retorno do Mashiach para seu pleno cumprimento. Enquanto isso inunda de paz e gozo o coração dos que aceitam o Espírito do Criador. Isaías 9, verso 6, João 14, verso 27, Efésios 2, versos 13 e 14, Filipenses 4, verso 7. É importante notar que enquanto as multidões louvam ao Criador, aclamando Yausha como rei, o próprio Yausha chora, e se lamenta pelo que sobrevirá à sua cidade amada de 38 a 41, e os fariseus manifestam um descontentamento que logo culminaria no julgamento e assassinato de Yausha, Lucas 23, versos 21 e 27. Os fariseus e líderes políticos e religiosos dos judeus pedem para que Yausha ordene aos seus milhares de discípulos que parem com aquela proclamação. Yausha lhes explica que o que estava acontecendo ali jamais teria fim. Ainda que todos se calassem, o estrondo das pedras, despencando do templo, contaria a triste história de quando o Mashiach veio à terra e foi rejeitado pelos seus. Ninguém entendeu o que Yausha estava dizendo, até que no ano 70 depois do Mashiach, Jerusalém foi arrasada e não sobrou pedra sobre pedra. Ao observar a cidade e o povo a quem tanto amou, sabendo do desenrolar da história, e de tudo quanto aquela gente, seus filhos e netos, ainda sofreriam por causa de seus corações empedernidos, Números 13 e 14, Apocalipse 6, versos 16 e 17, Yausha não suportou a emoção e esvaiu-se em pranto, derramando seu lamento na forma de lágrimas sobre o solo árido da Palestina. Yausha bem sabia que sua entrada triunfal era, na verdade, o caminho do holocausto. A coroa que o aguardava era de espinhos e todos os seus seguidores o abandonariam em breve aos carrascos. Yausha profetizou detalhes sobre como se daria a invasão romana cerca de 40 anos mais tarde. Os exércitos romanos, durante anos, construíram trincheiras até sitiar toda a cidade. A descrição do Mashiach lembra as predições do Antigo Testamento, Isaías 29, verso 3, Isaías 37, verso 33, Ezequiel 4, versos 1 ao 3. O Mashiach prometido, na pessoa de Yausha, achegou-se até seu povo amado, e eles não o reconheceram, e o rejeitaram, assim como ocorre nos dias de hoje em toda a terra com relação às Escrituras. João 1, versos 10 e 11, conforme Lucas 20, versos 13 ao 16. Aqui termina a seção central de Lucas sobre a ida de Yausha para Jerusalém, iniciada em Lucas 9, verso 51. O verso 45 começa a seção sobre Yausha no templo, que termina em Lucas 21, verso 38, com a profecia sobre a invasão de Jerusalém e a destruição total do templo. No verso 45 de Lucas, também referido em Marcos, que nos informa que essa chamada purificação do templo deu-se após a entrada triunfal, ou seja, na segunda-feira da Paixão. Yausha se deparou com os vendilhões no átrio exterior, espaço reservado aos gentios, onde os animais destinados aos sacrifícios e ofertas eram vendidos, especialmente aos não-judeus, por preços totalmente injustos e de forma contrária à lei. João menciona uma situação semelhante no início do ministério de Yausha, João 2, versos 13 ao 25, mas os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, referem-se apenas a esse mesmo momento. Mateus 21, versos 12 e 13, Marcos 11, versos 15 ao 17.
Os chefes dos sacerdotes faziam parte do concílio governamental dos judeus, chamado de Sinédrio, e procuravam uma forma de matar Yausha sem causar comoção entre o povo. Marcos 14, verso 55, e Marcos 20, versos 19 e 20, e conforme João 7, verso 1, João 11, verso 53 ao 57. A casa de oração torna-se um covil de ladrões, quando o Machia da casa não é reconhecido como o Salvador. Malaquias 3, verso 1, a adoração e o verdadeiro amor são trocados pela avareza. Jeremias 7, verso 11, 1 Coríntios 13, a casa do Machia é tratada como se não pertencesse a ele. 1 Coríntios 6, verso 19, palavras e petições egoístas tomam o lugar da verdadeira intercessão. Tiago 4, versos 2 e 3. Amados do Criador, ao refletirmos sobre o capítulo 19 do Evangelho de Lucas, somos chamados a reconhecer a importância de não só ouvir a palavra, mas também de agir conforme os ensinamentos do Machia. Yausha nos ensina sobre a responsabilidade que temos com os talentos que nos foram dados. Ele nos lembra que a nossa fé não deve ser apenas uma crença passiva, mas uma ação vibrante e transformadora em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Vamos refletir. Como temos utilizado os dons que o Criador nos confiou? Estamos investindo em seu reino, ou deixando nossos talentos enterrados na areia do medo e da indiferença? Que essa mensagem nos impulsione a viver com propósito e diligência, sempre buscando a justiça e a verdade. Não nos deixemos levar pela apatia espiritual, devemos permanecer vigilantes e ativos na fé, pois o Machia virá e deveremos prestar contas a ele. Portanto, amados, cultivemos um coração generoso, que ama e serve. Que sejamos luz e sal neste mundo, disseminando o amor do Machia em cada ação e palavra. Que ao final de nossa jornada, possamos ouvir as doces palavras: bem está, servo bom e fiel. Com amor e gratidão, que o Criador nos abençoe e nos fortifique nessa caminhada de fé. Que assim seja.